Amém? Glórias ao Senhor. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. É um texto conhecido. É um texto que, na sua caminhada espiritual, você deve ter ouvido alguma serva de Deus pregar. Às vezes você já foi usado para falar e anunciar esse texto, mas aquilo que Deus colocou no meu coração eu quero compartilhar com você nessa noite. E a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada momento. Ela vai se renovar também na sua vida hoje. Fala da cura de Naamã. Eu quero ler com você. Acompanha comigo em nome de Jesus. 2 Reis 5, versículo 1 diz: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: Oxalá, ó meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã dignou-se muito, e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e agitaria a mão sobre o lugar infectado, e me curaria da lepra. Não são Abana e a Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Então voltou Naamã, o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio pôr-se diante dele e disse: Agora conheço em toda a terra, conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou Naamã com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não me queres, contudo, disse Naamã: Se não queres, contudo, desce ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá a este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor
ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho encurvado na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoa o Senhor ao teu servo. Disse Eliseu: vai-te em paz. Aqui está bom. Amados, aqui nós temos a história de Naamã, uma história conhecida. Naamã, chefe do exército da Síria, né? Só para nós entendermos uma coisa, o que estava acontecendo naquela época, precisa entender isso. A Síria sempre foi um adversário do povo de Israel, mas naquele momento a Síria e Israel entraram numa trégua. Por que entraram numa trégua, pastor? Porque existia um outro povo que chamava Assírio, e esse povo estava se levantando contra a Síria e contra Israel, e era um povo muito mais forte que a Síria e que Israel. Então a Síria e Israel falaram assim: nós vamos parar de lutar entre nós, para que a gente possa focar nossas forças contra a Síria, que está vindo aí. Porque se a gente ficar se matando entre nós, a Síria vai vir e vai jantar nós dois. Então vamos dar uma trégua e vamos lutar contra a Síria. Por isso que houve essa trégua. Por isso que Naamã vai ao rei, e o rei dá uma carta de indicação, e Naamã vai lá no rei de Israel. Por quê? Porque existia um momento de paz entre eles, um momento de trégua, mas não tinha aliança, era trégua. Ó, vamos parar de lutar entre nós aqui, porque tem um outro povo aí mais numeroso, mais forte que nós, e se a gente ficar gastando força aqui, ele vai jantar nós dois. Então, esse era o ambiente naquele momento que estava acontecendo aqui, a cura de Naamã. Para que vocês entendam, Naamã, então, diz a palavra de Deus, que era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ou seja, Naamã era um cara respeitado pelo rei da Síria, admirado pelo rei da Síria. Por quê? Porque ele era um homem valente, era um homem de grandes conquistas, era um homem que liderou o exército da Síria a grandes lutas, grandes batalhas, e venceu. Era um homem respeitado, era um homem admirado pela sua capacidade de liderança, pela sua capacidade de inteligência, pela sabedoria na arte da guerra. Era um homem especialista em guerra, era um homem respeitado pelos seus soldados. Naamã não era qualquer Zé Mané, era um cara inteligente. Mas Naamã tinha um problema. Diz o texto que Naamã era leproso. Diga comigo, Naamã era leproso. Leproso é uma doença de pele. A palavra de Deus diz que quando era leproso, não tem jeito de identificar se essa doença era uma lepra mesmo, ou era uma doença de pele qualquer, que naquela época cometia as pessoas. Então qualquer doença de pele era identificada como leproso. E aí já separava a pessoa já era vista de outra forma, tirava da sociedade, né? Na cultura judaica existia a lei que falava: ó, tem que morar numa tribo de leproso, não pode ter contato com ninguém. Se tiver contato com alguém que chegar perto de um leproso, não podia chegar de 100 metros perto. Tinha toda uma regra na lei judaica. O leproso não era visto com bons olhos, porque a lepra, a verdadeira lepra mesmo, era contagiava outra pessoa também pegava essa doença. Eu quero começar dizendo o seguinte: Naamã era um cara espetacular, mas era um cara leproso. Ele tinha um problema na vida dele, ele tinha uma fraqueza. Muitas vezes você também era como Naamã, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa inteligente, uma pessoa respeitada, uma pessoa admirada, uma pessoa que lidera, um líder, um empresário, ou qualquer outra coisa que você possa ser nessa vida humana, como Naamã também era lá no povo dele da Síria. Você pode ser aqui em Araçatuba, mas muitas vezes também você tem uma lepra aí com você, uma lepra que precisa ser tratada, uma lepra que precisa ser curada. E lepra naquela época não tinha cura. A lepra não tinha cura. A lepra ia deformando a pessoa perdia dedo, a pessoa perdia parte do corpo, a pessoa perdia a orelha, a pessoa perdia nariz. Muitas vezes você está como Naamã,
uma pessoa bem-sucedida, inteligente, capaz, líder, dono de empresa, dono de negócio, pessoa respeitada na sociedade, pessoa admirada pelas pessoas que estão à sua volta, mas você pode ter uma lepra com você. Não estou dizendo uma lepra, doença física, mas uma lepra espiritual, algo que está arrancando parte de você, algo que está te matando aos poucos, algo que está destruindo a sua vida para com Deus. A lepra espiritual é aquela imundícia que te faz que Deus não possa se aproximar de você, andar com você. Deus pode te curar dessa lepra espiritual, mas essa lepra espiritual é o nosso pecado, que está matando você aos poucos, que vai arrebentando com você aos poucos. E para que isso seja curado, nós temos que seguir o mesmo caminho de Naamã. Fala assim: eu tenho que seguir o mesmo caminho de Naamã. O que Naamã fez para mim ser curado da minha lepra espiritual, para que Deus possa fazer algo na minha vida? Eu tenho que seguir o mesmo caminho de Naamã. Meu irmão, você pode ser o cara mais bem sucedido de Araçatuba, mas sem Deus você não é nada. Você pode ter riqueza, você pode ter tudo, você pode ter casa, você pode ter fazenda, você pode ter tudo. Sem Deus você não é nada. Sabe por quê? Porque a hora que você fechar os olhos, a hora que a tua respiração for tirada dessa vida, você não leva nada disso com você. E você vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus. E sem Deus você não é nada. Você não é filho. E se você não é filho, você não tem direito à salvação eterna. Sem Deus você não é nada. Então eu preciso curar a minha lepra espiritual. Eu preciso curar a minha vida espiritual. Tirar tudo isso para que Deus possa fazer algo na minha vida. E quando minha respiração for retirada, eu possa estar com o Senhor. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, o que aconteceu nessa história que fala que a menina israelita, que nessas incursões do povo sírio contra Israel, naquele tempo que a Síria lutava contra Israel, não era só para matar o inimigo, mas também saqueava e pegava as mulheres, as crianças e levava como escravo. E Naamã, numa dessas guerras com Israel, possivelmente ele foi lá e pegou uma menina como escrava e levou para a casa dele e deu para sua mulher, para servir a sua mulher. E essa menina era de Israel, e essa menina conhecia o profeta Eliseu. Ela tinha ouvido falar do grande homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, que Deus falava com ele, que Deus operava maravilhas através da vida dele. E um dia na casa dela, lá de Naamã, servindo a sua senhora, ela comenta com a patroa, fala: olha, se você conhecesse o profeta lá da minha cidade, lá de Israel, ele curaria o seu esposo, ele curaria Naamã. Primeira coisa que nós temos que entender, e eu quero que você guarde isso no teu coração: Deus usa quem Ele quer. Diga comigo: Deus usa quem Ele quer. Diga comigo assim: Deus usa as coisas pequenas. Uma menina, não se fala a idade, mas fala que era uma menina. Não era uma mulher, era uma menina, era uma criança, era uma adolescente. Foi usada como instrumento para levar um homem a Deus, para levar a saúde ao homem que não conhecia nem Deus. Uma menina. E aí que me faz lembrar, e eu quero que você abra rapidamente, mas vamos voltar ainda aí. Abre 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Eu gosto muito desse texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Vamos lá, rapidinho. Pede ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Não estou encontrando. Jesus amado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Olha só, Deus escolheu a menina fraca,
escrava, desprezada, para impactar, para mexer com um homem de autoridade, de sabedoria, de respeito, um homem de riqueza, um homem de poder. Deus usou uma criança para impactar um homem de grande sabedoria, poder, autoridade, etc. E aí que nós demonstramos a primeira coisa que eu quero falar para você: pastor, eu não sou nada. Se você tem Deus com você, como essa menina tinha, você vai impactar muitas pessoas. Pastor, eu não sou nada, eu sou simples, eu vim de uma família simples, não tenho quase estudo, não tenho quase conhecimento. Você conhece Deus? Se você conhece Deus, acabou. Se você conhece o Pai, se você conhece o Filho, se conhece o Espírito Santo, meu irmão, você não precisa mais nada para impactar ninguém, porque é Deus que faz. É isso que o Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, terminando, para que ninguém se glorie perante Ele, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. A glória não foi da menina, a menina foi um instrumento usado por Deus para impactar um homem, mas quem curou o homem não foi nem a menina, não foi nem o profeta, foi Deus. A glória é de Deus. Deus usa quem Ele quer, de uma forma simples. O que a menina fez? Pergunto para vocês aí. Não lembra o texto? O que a menina fez? Ela fez uma oração tocha. Ela colocou a mão e sapateou. O que o profeta fez então? O profeta é o homem usado por Deus, pelo Espírito Santo. O que ele fez? Ele pôs a mão no Naamã, fez uma oração poderosa também. Ele só falou aquilo que Deus falou para ele falar. Fala para esse homem se banhar 7 vezes lá. Só fala isso. A menina só falou o que Deus colocou no coração dela. Fala para ele, dá um recadinho para ele que lá em Israel tem cura. O que Deus quer fazer com você nessa noite, essa primeira parte aqui da palavra, é uma palavra de ânimo para nós cristãos. Você não precisa fazer nada, só fala. Fala de Deus, fala do poder, fala que Deus cura. Mas Deus fala e deixa o resto comigo. Você só abre a sua boca. Quando chegar alguém precisando de mim, você só fala. Fala de mim. Fala, se você conhecesse o Deus que eu conheço, Ele te curaria. Se você conhecesse o Deus que eu vivo, Ele te mudaria a sua vida, tiraria você da situação, salvaria a sua casa, salvaria você. Se você conhece o Deus, e aonde vai? Não vai em Israel, não precisa ir em Israel não, porque para Israel é caro. Vai lá na igreja evangélica, não é só do pastor Tim não, qualquer igreja que tem o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo como centro das atenções, pode entrar que Deus vai fazer. Então, olha, vai lá e fala de Deus para as pessoas, e fala assim, vai lá, se você conhecesse o Deus que eu conheço, Ele curaria você. Mas o que acontece nesses tempos, muitas vezes nós nos intimidamos. As pessoas chegam próximo de nós pedindo, rapaz, estou com um problema assim, 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 e a gente fica intimidado, a gente se cala, a gente se acovarda, a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de falar do nosso Deus, e as pessoas continuam morrendo e continuam com problema porque a gente se acovarda. Meu irmão, Deus usou uma menina, ela não se acovardou. Deus colocou no coração dela, fala para ele, ela foi lá e falou. Ela não se acovardou. Seja como uma criança diante de Deus. Seja como uma criança. Obedeça aquilo que Deus colocar no teu coração. Então, quando Deus trazer uma pessoa perto de você com problema, tal, você pega e fala para ela. Fala para a pessoa, olha, eu conheço um Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você. A segunda coisa que eu quero falar para você, tirando dessa palavra ainda, seguindo o esquema aqui, é que volta lá em 2 Reis 5, volta lá, lê o versículo 4 comigo. 4. Quando Naamã recebeu a conversa, vamos pegar o 3, disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele
ele o restauraria da sua lepra. Chegou a informação de Naamã. A esposa dele falou e falou: olha, a menina falou isso aí. Olha o que ele faz. Versículo 4. Naamã foi ao seu senhor, ao rei da Síria. Foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. O que demonstra isso? O que demonstra? Agora começa a palavra para nós sermos curados. Alguém falou de Deus para você, amém. Aí você veio para a igreja, você se converteu. Você é uma pessoa de sociedade, inteligente, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Você é empresário, você é rico, você é posses. E aí você chegou na igreja, mas tem umas leprinhas aí que precisa curar. E aí começa a cura aqui. Primeira coisa, você está ouvindo de Deus hoje que Deus cura, que Deus quer curar a tua lepra, que Deus quer tratar com você, tirar essas podridões que existem em você. Primeira coisa, faça como Naamã, tenha interesse. Diga comigo, tenha interesse. Naamã escutou, ficou quieto, Edson? O que ele fez? Ele foi no rei da Síria: olha, a menina falou para minha patroa, para minha senhora, que lá tem cura, eu estou querendo ir para lá. Interesse. Tenha interesse. Tenha interesse por aquilo que Deus quer fazer em você. Tenha interesse pelo poder de Deus. Tenha interesse pela cura de Deus. Tenha interesse pelo tratamento de Deus na sua vida. Tenha interesse. Quando você recebe uma palavra, uma pregação, fala: Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Tenha interesse pelas coisas de Deus. Não aceite como uma historinha. Não receba no teu coração como um conto de fada. Não receba como coração como mais uma história que Deus faz, etc. Não, eu tenho interesse, eu quero, eu desejo isso, eu vou atrás, eu vou à procura. Porque lá em João 6,37 Jesus fala assim: tudo que vier a mim, de modo algum lançarei fora. João 6,37, tudo que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Se eu fosse colocar numa linguagem mais prática para vocês, eu ia falar assim: Jesus está falando o seguinte: todo mundo que tiver interesse por mim, eu vou acolher. Todo mundo que vier a mim, todo mundo que tiver interesse por mim, eu vou acolher. Eu não vou lançar fora, eu vou receber. Quem tem interesse por Deus, Deus acolhe. Quando Naamã foi lá, e nós conhecemos o final da história, o que aconteceu com ele? Deus acolheu ele, curou ele, porque teve interesse. Agora imagine se Naamã escutasse a história e falasse: não vou não. A história pararia por ali, nada aconteceria. Então, se você quer a sua cura, se você quer aquilo que você ouve nas pregações, que você lê na Bíblia, que Deus faz, que Deus fez, que Deus vai fazer, se você quer, você tem que ter interesse. Então, para acontecer a cura na sua vida, você tem que ter interesse. Para as coisas de Deus acontecerem na sua vida, você tem que ter interesse. Se você ficar na sua passividade, se você for uma pessoa neutra pelas coisas de Deus, pela palavra do Senhor, pelas promessas de Deus, se você for neutro, Deus não pode fazer. E aí depois, meu amado irmão, minha amada irmã, misericórdia, não sai falando aí que Deus não faz nada. Ah, eu fiquei 10 anos na igreja, Deus não fez nada na minha vida. Você demonstrou interesse? Você buscou? Você foi atrás? Você orou? Eu nunca vi a pessoa querer e Deus recusar. Eu nunca vi a pessoa ter interesse para as coisas de Deus e Deus fala assim: não, não vou, eu desprezo você. Não, Jesus falou em João 6,37, parte B: tudo que vier a mim, de modo algum lançarei fora. As pessoas que vêm a mim, eu não lanço fora, eu acolho, eu recebo. A coisa é séria. Segunda coisa, nesse caminho de cura de Naamã, que Deus me chamou também atenção na palavra, está lá em versículo 10.
10-12. Olha só. Eliseu mandou-lhe, ele pega, deixa eu fazer a ligação aqui para a gente entender. Ele chega lá, o rei da Síria, fala assim: eu vou te dar uma carta para você ir lá no rei de Israel, recomendação minha. Nós não estamos em guerra mais, fizemos uma trégua, você vai em recomendação minha, toma a carta aqui. Chegou lá com a carta, Naamã mesmo levou a carta em mãos. O rei de Israel falou: olha, eu vim aqui para ser curado. O rei de Israel, ele reagiu. Por que o rei de Israel rasgou as vestes? Rasgar as vestes é um sinal de protesto. Ele rasgou as vestes porque ele pensou que era uma estratégia do povo da Síria para voltar a fazer guerra com Israel. Falou assim: vem aqui pedindo cura, eu não vou conseguir dar cura para ele, porque eu não sou Deus. Então ele vai ser o motivo dele começar a guerrear de novo comigo. É isso que o rei de Israel pensou na hora. Ele está pedindo a cura para mim, eu não posso dar cura para ele. Aí ele vai usar essa argumentação: ah, você não quer me dar cura? Então agora eu vou guerrear com você de novo. É isso que o rei de Israel recebeu naquele momento, quando ele chegou com a carta. E aí, quando ele se desespera, o profeta Eliseu ouve esse problema. Falou: não, Israel, fica tranquilo, pede para ele vir aqui, para ele vir a mim, para ele vir aqui, que é a profeta Israel, que é a alma de Deus Israel. Pode para ele vir, pede, manda ele para mim, manda ele aqui para mim, que aqui Deus vai curar ele. Manda ele para mim. E aí ele vai então rumo à casa do profeta. E aí no versículo 10 fala assim, pegar o 9 para entender melhor. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe uma mensagem, um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Versículo 11 e 12 ainda. Vamos lá. Porém Naamã indignou-se muito, se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Veja só, segunda coisa que eu quero falar para vocês nessa noite. Muitas vezes nós esperamos o milagre de uma forma maravilhosa. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça o milagre de uma forma maravilhosa. Não, o milagre que Deus tem que fazer na minha vida, que eu estou buscando, pastor. A primeira parte eu passei. Eu tenho interesse para Deus me usar, eu tenho interesse para Deus me curar, eu tenho interesse para Deus fazer algo na minha vida, mas eu quero que essa cadeira se mexa, porque eu quero ver desse jeito. E nós vamos entender, e nós entendemos na palavra que não é assim. Naamã chegou lá e primeiramente queria ser bem recebido. O profeta falou: nem vou falar com ele. Pastor, o profeta não foi hospitaleiro não. Não, o profeta estava quebrando o orgulho de Naamã. O profeta não foi lá receber ele. Mas eu falo para você, o profeta negou a cura para ele? Então o profeta já fez essa atitude, porque com certeza Deus falou para ele: falou, você não vai lá, você não vai paparicar ele não, você não vai soltar fogos para ele não, porque ele está acostumado com isso, e ele vai ter que descer o Jordão, então você já vai começar a tratar ele desse jeito. Então não passa a mãozinha na cabeça dele, não paparica ele, não mela ele, não puxa ele, não faz nada disso. Você vai falar para ele descer lá. Então primeira coisa, deu uma quebrada nele. Aí ele fala o seguinte: poxa, para mim tomar banho lá no Jordão, esse cara está com brincadeira. Eu pensava que eu ia chegar aqui, ele ia se levantar de pé, porque eu sou um cara de honra, sou um cara respeitado, tinha que chegar comigo e formalmente falar comigo. E ele nem me recebeu.
Eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia ficar de pé diante de mim, ia colocar a mão na minha cabeça, orar a Deus, balançar a mão, e eu seria curado e seria restaurado. Eu estou pensando que algo seria mais ou menos algo especial. E ele manda eu tomar banho no Rio Jordão, sendo que lá na Síria tem 2 rios que são maravilhosamente mais bonitos e mais limpos que o lamacento Jordão. Ele estava fazendo alguma argumentação errada? Não. Os rios que ele falou da Síria eram 10-0 no Jordão, limpos. Por quê? Porque os rios da Síria recebiam as águas das montanhas, água corredeira, água limpa. O do Jordão era rio de vale, rio de água barrenta. Entendeu, meu irmão? Então, como é que eu vou entrar naquele rio do vale de água barrenta? Olha só onde Deus ele mandou tomar banho. Olha Deus onde ele mandou tomar banho. Olha só onde Deus mandou ele tomar banho. No rio do vale. Você vai ter que se humilhar. No rio barrento, você vai ter que se humilhar. Você vai ter que se humilhar. Daqui a pouco eu vou falar com o que acontece. Mas para você entender, o que nós esperamos muitas vezes de Deus, algo sobrenatural. Não, tem que mexer, tem que acontecer, tem que fazer isso, tem que acontecer isso, tem que... Meu irmão, para. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Aprende isso na sua vida. As coisas acontecem do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Jesus curou de forma simples. A mulher do fluxo de sangue tocou nele, curou. Ele mandou uma palavra, curou. Fez um barro, curou. Alguém por acaso viu uma luz resplandecente, faísca saindo? Alguém viu tocha humana? Alguém viu um negócio espetacular? Alguém viu um negócio violento nas curas de Jesus? Não, era puf, de forma simples. Porque Deus é simples, a gente quer complicar. Pastor, mas Deus fez assim. Deus pode fazer o que Ele quer. Pastor, mas eu vejo cada coisa. Eu falo assim, pastor, eu queria receber o Espírito Santo de Deus. Mas é só pedir. Deus falou que dá. Se você pede, Deus dá. Mas eu pedi já, mas eu queria pegar fogo por dentro. Eu queria sentir um arrepio. E que meu cabelo se arrepiasse para cima. Eu queria sair flutuando. Você queria. E Deus? Aí eu queria sentir alguma coisa. Vou dar um porrete lá que você vai sentir a dor agora da pancada. Então aí a pessoa coloca um monte de coisa, um monte de obstáculo, um monte de sentimento. E Deus já vai lá e visita de forma simples. Ela fala, eu estou esperando até hoje. Eu falei, mas será que você não recebeu já não? Mas não senti nada, mas obrigado a sentir. A palavra de Deus fala que tem que sentir alguma coisa ou não? Ou você recebe pela fé? Não precisa sentir nada. Pastor, tem pessoa que sente. Amém, ele sentiu. Deus quis que ele sentisse. E se Deus não quer que você sente? Então, é isso que as pessoas fazem. As pessoas dificultam o agir de Deus. Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Se sentir, amém. Se não sentir, amém também. Porque eu creio que Deus está operando pela fé. É a fé que faz as coisas operarem. Então nós temos que entender. Naamã queria viver um negócio sobrenatural. Ele falou, vai tomar banho. Teve um irmão uma vez que eu vi um testemunho lá em 1900 alguma coisa, quando era jovem ainda, né? Foi no congresso, o irmão estava falando da cura dele. Ele teve um problema no estômago lá, teve que operar e tal, no alto risco. E ele ficou ruim depois da operação, e morre, não morre, e nego orando com ele, pastor indo orar com ele, ele conta todo, e ele conta. Mas o que marcou nessa testemunho dele foi uma forma simples que Deus curou ele.
Falou que estava lá assim, morre, não morre, morre, não morre. E a barriga dele ficou enorme. Enorme a barriga dele. Enorme. E aí, ele falou assim que estava no quarto. E já estava despedindo já. E quando estava feio para dele. E Deus falou para ele assim, apareceu um anjo. Ele conta a história. Apareceu um anjo. E o anjo falou assim, levanta da cama. No quarto. Ele pegou e levantou. E o anjo falou assim, o que eu fizer, você faz. O anjo falou para ele. Ele falou, tá bom. E o anjo saiu andando no quarto. E o anjo pegava e agachava. E levantava. E ele falou, não vou descer não. O anjo falou, faz. O que eu fizer, você faz. O anjo andava no quarto e agachava e levantava. Ele começou a fazer. E começou a soltar gás dentro do quarto. E a barriga foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e voltou ao normal. E ele saiu do hospital curado. Simples. Porque Deus é simples. Deus é simples. Foi um agachamento. Deus curou ele com agachamento. Então Deus é simples. Mas a gente pode complicar. Naamã queria também. Eu queria isso. Queria que ele orasse, colocasse a mão, chacoalhasse. Eu queria fazer um negócio assim. E o que ele recebeu? Vai lá tomar banho no rio barrento, rio de vale, com água barrenta. É lá que Deus vai curar você, na coisa simples. Então quando Deus falar com você algo simples, faça. Faça. Porque se você tiver fé, por mais simples que seja, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar para você que me chamou a atenção, está no versículo 13. Aí ele ficou revoltado, né? Naamã ficou revoltado, indignado, diz o versículo 12. A indignação. Aí no 13, o que acontece? Chegaram-se a ele os seus servos. Eles disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não o teria feito, quanto mais dizendo ele, lava-te e serás purificado. Olha só, o que me chamou a atenção aí, desse texto. Os servos de Naamã, você vê como é que o cara era querido, você vê como é que o cara era respeitado, você vê como é que o cara era inteligente, você vê como é que o cara era um cara diferenciado. Os servos deles tratavam ele como pai. Naamã tinha uma qualidade violenta. A Deus ela não descreve, mas os detalhes você percebe que ele era uma pessoa inteligente, era um cara bem sucedido, tinha uma família, tinha uma esposa, né? A menina israelita falou, né, para a esposa dele, e ela não foi punida por nada, não mataram a menina porque ela tinha falado aquela instrução, receberam aquela palavra. Então você percebe que agora os caras chegam, meu pai, trata ele como um pai, com respeito, com carinho, com admiração, né? Você percebe que o servo vai aconselhar ele. Se o cara fosse um cara ruim, já mandava matar o servo. Quem está me aconselhando o quê? Está me aconselhando? Manda para corta a cabeça dele logo aí. Rapaz, quer agora que inverteu as coisas? Está tudo invertido agora? Agora o poste está mijando no cachorro? Está invertido as coisas? Eu sou o Senhor, você é o servo. Nem que dá conselho para mim, eu tenho que dar conselho para você. Não, mas ele recebia o conselho. Por quê? Porque ele tinha um amor, um respeito pelos seus servos. E os servos vai falar para ele assim, olha, ele não te pediu de nada demais. Se tivesse pedido uma coisa difícil, você tinha ido. Só pediu para você tomar banho. Vai lá tomar banho. O que me ensina esse versículo? Me ensina uma coisa. Tenha pessoas boas do seu lado. Tenha as pessoas que te amam do seu lado. Tenha as pessoas que dão conselho para você, conselhos bons ao seu lado. Os ruins você manda embora. Os bons você tem que ter do teu lado. E Naamã tinha essa pessoa. E foi importante. A cura de Naamã aconteceu por causa dessas pessoas. Porque dali ele ia catar o carrinho dele, com os cavalinhos,
com tudo que ele trouxe e voltar para a cidade dele, para a terra dele, para a Síria. Mas o conselho de pessoas boas, que amavam a vida dele, foi fundamental para que ele continuasse o processo de cura dele. Então quando a pessoa chega para você e fala, não, fica na igreja, não, olha, vamos junto, não, vamos orar junto, vamos fazer junto, vamos fazer um jejum junto, Deus vai curar você, Deus vai libertar você, Deus está com você. Escute essas pessoas. Não escute aquela que fala assim, nada mais, negócio de Deus aí, não, negócio de Deus é furado, que igreja é só para roubar só, ela leva dinheiro, o pastor está rico, eu não quero saber que o pastor está rico, mas o pastor está rico. Entendeu? Não é negócio de dinheiro, é dinheiro para tomar dinheiro do povo. Ih, dá esse negócio não, tudo crente, tudo doido, esse cara tudo doido. E não esquenta, não, larga a mão de Deus, larga a mão de igreja, larga a mão de orar. Para que orar? Para que jejuar? Você está falando para quê? Você está falando para o vento, larga a mão disso. Essas pessoas você arranca fora da tua vida. Essas pessoas nem escutam. Pessoas que não querem bem, o seu bem, abandona. É isso que Jesus falou, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então tem pessoas que somam na sua vida, pessoas que dão conselhos bons para você, conselhos segundo a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra o conselho? Tá, eu quero essa pessoa próxima de mim. Não está de acordo com a palavra, o conselho é ruim? Não quero essas pessoas próximas de mim. Faça isso. Faça isso. E continuando, estou terminando. Versículo 14. Daqui eu falo duas coisas principais no versículo 14. Pelo que ele ouviu o conselho dos servos dele, né? Olha o que ele faz agora, Naamã faz. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Duas coisas que eu quero falar encerrando, né? Já preparando para encerrar aqui. É sobre a obediência e a humildade de Naamã. A obediência. Ele fez conforme o que o homem de Deus ali havia lhe falado, conforme a palavra do homem de Deus. Obediência. Obediência. O que é obediência, pastor? Obediência significa dar ouvidos ou ouvir debaixo da autoridade de quem fala. Vou repetir. Obediência significa dar ouvidos ou ouvir debaixo da autoridade de quem fala. Isso é obediência. Qualquer autoridade que fala para você e você ouve e obedece, isso é obediência. Quais autoridades? Primeira autoridade, Deus. Então Deus fala e a gente ouve e obedece e faz. Segunda autoridade, os pais. Os pais falam e nós filhos obedecemos, ouvimos e obedecemos. Quer ver? Guarda aí que não vou voltar ainda aí. Vai lá em Colossenses, vou mostrar na palavra. Colossenses 3:20. Olha só o que diz aqui. Obediência aos pais. Colossenses 3:20. Diz assim: vós filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Então, filhos, obedecer em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, obediência aos pais. Obediência, ouvir a autoridade de quem fala. Ouvir aquilo que a autoridade está falando. Isso é obediência. Então, filhos, ouçam. Obediência dos patrões. Está lá o próprio Colossenses 3:22. Vai lá, 22 agora. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha lá, você serve, você que trabalha para alguém, você tem que obedecer o seu patrão, não para agradar ele, mas para agradar a Deus. Obediência. Então ouve a autoridade de quem está acima de você na empresa que você trabalha. O patrão fala assim, não faça isso.
Aí é mandado embora. Ai Deus, o diabo me roubou o serviço. Não, você é um desobediente, sem vergonha. O diabo não te roubou o serviço, não. Você que deu brecha para ele te mandar embora. Então obedeça a autoridade. Obedeça a autoridade. Outra autoridade também que fala na palavra, abre Hebreus. Avança aí. Hebreus 13. Vira um pouquinho que você vai achar Hebreus aí já. Hebreus 13, 17. Aos homens de Deus, autoridade aos homens de Deus, ó, diz aqui, ó, Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei a vossos guias e submetei-vos a ele. Eles velam por vossas almas, com que há de prestar conta. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Obedecei vossos guias, autoridade espiritual. Tem que obedecer o pastor, porque o pastor vela pela sua alma. Quando o pastor fala, faz isso, faz, e porque está falando a palavra. Faz isso, faz, está falando a palavra. Faça obediência. Por quê? Porque ele vela pela sua alma. E sabe o que acontece? Quando você obedece, você vai ser abençoado, vai facilitar o meu serviço. Está falando aqui, eu não vou gemer. Isso não vai ser útil diante de Deus. Você vai ser abençoado, vai facilitar o meu serviço. E aqui está, não é eu que estou falando, a palavra de Deus está falando aqui, ó. Olha só. E o que acontece? E outra coisa, pastor, por que eu tenho que obedecer o pastor? Por que o pastor é melhor que eu? O pastor é melhor que ninguém. O pastor é igual a vocês. Você pensa que ser pastor é fácil? O texto está dizendo aí que eu tenho que corresponder por cada um de vocês. Vou ter que prestar conta por cada um que está debaixo da minha autoridade. Olha a fila que eu vou ter que responder. Você vai chegar diante de Deus, vai responder só pela sua vida. Eu vou chegar diante de Deus, vou responder pela minha e por cada um de vocês. Pensa em pastor é fácil? Quem não conhece a palavra, faz do jeito que... Você vê um monte de pastor aí errando, tranqueira, errado, caminho errado, infelizmente. Agora, pastor que conhece a palavra e sabe o que tem que fazer, ele teme a Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O negócio é feio. O negócio é feio. Por isso que vai ter muita gente que vai ser salva dentro da igreja e muito pastor que vai ficar para trás. O negócio é feio. Tem gente fazendo da igreja um negócio. Igreja não é negócio. Igreja é Deus. Tem muita gente explorando, brincando de ser pastor, brincando de ser líder espiritual. O negócio é feio. É feio. É feio. Por isso fala assim, pastor, existe uma... nem vou entrar em discussão, mas fala assim, para mim colocar, pastor, mas a igreja lá tem 40 líderes. E o líder, tem igreja que trabalha assim, não tem nada contra, cada um trabalha do que quiser. Pode trabalhar com célula, trabalhar com MDA, trabalhar com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de esquema de trabalhar, cada um trabalha de um jeito. Só que o cara tem que entender também que é o seguinte: se eu coloco o líder João para liderar 30 e o líder João errar, eu vou responder pelo erro do líder João diante de Deus, o que Deus está falando. Eu tenho que velar para aquelas almas. Se eu incumbir dele fazer isso e ele errar, eu sou responsável porque incumbi ele de fazer isso. A coisa é feia. Então, aquele pastor que eu quero crescer, amém. Mas prepara bem os seus líderes. Porque eu vi nego preparando líder com 3 meses. Líder preparado com 3 meses, meu irmão. Não existe. Faz um cursinho e já pode ser líder. Não existe. Jesus trabalhou com os caras 3 anos antes. 3 anos. E um traiu ele, o outro negou, e tu não fugiu ainda. Não se faz líder em pouco tempo e rápido. E aonde alguns irmãos, pastores,
infelizmente a igreja não vai para frente. Por quê? Porque é muito rápido, não prepara certo, não fundamenta certo, e começa a explodir, dá os rolos, e aí perde o controle, e aquilo que era para ser grande se torna pequeno em fração de segundo. Agora, se o alicerce é bem feito, se o alicerce é bem feito, que ninguém é perfeito, vai errar, mas está com o alicerce bem feito. Jesus fez o alicerce bem feito, bem feito. Por quê? Mesmo que os caras tinham problema, mas você viu que quando ele foi embora, os caras continuou fazendo aquilo que ele mandou fazer, porque deixou o alicerce bem feito. Todo mundo era pecador, todo mundo erra, mas ele deixou o princípio de alicerce bem feito, de convicção. E aí veio o Espírito Santo e acabou de fechar a obra. Agora, rápido demais é um risco que corremos. Então, falando em obediência, tem que obedecer os pais, tem que obedecer os patrões, tem que obedecer os pastores, tem que obedecer o governo. O governo está feio, ora pelo governo. Nós temos que obedecer as autoridades. Para Deus diz, não existe autoridade que não foi dada, delegada por Deus. Não existe. Se nós estamos num país democrático, você votou e eu votei. A Dilma ganhou, fazer o quê? Temos que orar para dar certo. Porque se o Brasil não der certo, nós vamos sofrer. Se o Brasil der certo, nós vamos ser abençoados. Então temos que orar. A verdade é essa. Não adianta ficar mandando pau na Dilma, coitada. Já tem um monte de gente batendo nela. Não adianta. Nós temos que colocar nos judeus. Dá um 220 na Dilma. Coloca alguma coisa boa naquela mente. Faz ela se arrepender. Dá direção para ela fazer as mudanças necessárias para ser feitas, para que a nossa economia volte a aquecer novamente. Porque senão nós estamos no espeto. Não estou aqui para falar de política, mas nós temos que orar pelos nossos governantes. A verdade é essa. E para finalizar, a humildade, né? Lá em Provérbios 15:33, fala assim, na parte B: a humildade precede a honra. Diga comigo, a humildade precede a honra. O que é preceder? É o que vem antes. Então está falando assim, a humildade vem antes da honra. Ou seja, para que eu seja honrado, respeitado, algo de bom aconteça na minha vida, eu antes tenho que ser o quê? Humilde. Misericórdia, irmãos. Para eu ser abençoado, eu antes tenho que ser mais forte. Isso, humilde. O que aconteceu com Naamã? Para ele receber a cura, ele teve que ser humilde. Quer receber a cura? Antes da cura, antes da honra, tem que acontecer a humildade. Quer ser alguém na sua vida? Antes da honra, antes de você ser um cara de sucesso, você tem que ser humilde. Quer que algo aconteça maravilhoso na sua vida? Antes de acontecer, seja humilde. Seja humilde, porque a humildade precede a honra. Pastor, mas isso é bíblico? Acredito que sim, né? Vamos lá, abra lá para nós fecharmos. Vou encerrar com esse texto. Filipenses capítulo 2. Esse texto é maravilhoso. Eu fecho aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Olha só. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz a palavra de Deus. Filipenses 2, versículo 5. Olha só que maravilhoso. Eu fecho aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só. O apóstolo Paulo falou assim, ó, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Olha só. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha só, humilhação e obediência. Olha aí, olha só o que aconteceu com Jesus. Agora veja só, continuando, 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que Jesus recebeu esse nome poderoso? Porque em obediência Ele se humilhou. A humildade precede a honra. Quer ser abençoado por Deus? Quer receber a cura como recebeu Naamã, recebeu na vida dele? Se humilhe. Humildade, só para lembrar os irmãos, não tem nada a ver com pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza, porque eu conheço pobre humilde e eu conheço pobre orgulhoso. Eu conheço rico humilde e rico orgulhoso. Então humildade não tem nada a ver com pobreza. O que é humildade? Humildade é você reconhecer na sua vida que existe alguém maior que você, e esse alguém é Deus. Que você não é nada mais que ninguém, que o maior que está é Deus, e você é como todo mundo. Todo ser humano tem as suas qualidades, tem as suas diferenças, mas você não é maior que o outro. Você é igual ao outro diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então, a humildade precede a honra. Aconteceu com Jesus, aconteceu também algo bem parecido com Naamã. Naamã recebeu a cura porque ele foi obediente. Vai lá tomar banhozinho 7 vezes, lá no Rio Jordão, lá no rio de Vale, o rio Barrento, vai lá. E a obediência dele, junto com a humildade dele, que ele teve que ser humilde, pensou ele entrando naquele rio, os servos dele tudo olhando, ele vai lá, entra. O Naamã, o grande general, o cara inteligente, o grande homem da Síria, um dos grandes homens da Síria, um homem respeitado, entrando no rio Barrento e mergulhando 7 vezes. E mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, mergulha 6. E quando ele já queria desistir, mas falou que era 7, foi na 7ª. E na 7ª ele levantou totalmente restaurado. Nunca desista. Aprende com o Naamã também. Nunca desista. Eu tentei uma vez, não deu certo. Continua tentando. 2 também não deu. Continua tentando. 3 também não deu. Continua tentando. 4, 5. Continua tentando. Uma hora vai acontecer na sua vida aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando. Uma hora vai acontecer. Eu encerro a palavra por aqui. Tem uma coisa interessante nesse texto. Esse aqui, a palavra fecha aqui. Vou falar uma coisa interessante, explicar para vocês uma coisa interessante nesse texto que eu acabei de ler, de 2 Reis aí. Só para conhecimento bíblico. Tá? Tem nada a ver com o que eu quero falar, mas só para que você entenda algo aqui que me chamou a atenção quando eu estava lendo e meditando. Fala assim no versículo 16, Naamã oferece, lá no 15, 16, oferece pagamento para o profeta. O profeta falou: não quero pagamento, não quero nada, Naamã. Naamã levou para dar para o profeta 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e mais 10 vestimentos. Olha o pagamento que ele queria dar para o profeta: 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e mais 10 vestes top de linha de Gele Bitman.
Coisa linda. E ele não quis. Mas aí ele pede um negócio para o profeta. Você não quer nada disso? Não. Mas eu quero a terra que 2 mulas pode carregar. Está no teu texto aí ou não? Lá no 17, disse Naamã: se não queres contudo, desce ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possa transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que ele pediu aí? 2 cargas de terra. Para que ele quer tanta terra assim, pastor? Eu vou explicar para você, para que você saia daqui compreendendo o texto. A cultura naquela época dizia o seguinte: aonde você está, a terra que você está, é o Deus que você serve. A terra que você está é o Deus que você serve. A terra da Síria era o Deus Rimon, né? Rimon. Ele vai lá para Israel, para Samaria, e lá ele é curado. Ele conhece um Deus diferente. Eu quero levar essa terra aqui, porque eu vou lá para a minha terra, e eu vou chegar lá e vou espalhar essa terra aqui de Israel, porque eu vou buscar o Deus dessa terra aqui, que eu só vou agora adorar Ele. Porque a crença era isso, não tem nada a ver, mas a crença naquela época era isso. Por isso que eu vou levar até, porque o cara vai levar a terra. Será que ele vai vender, igual vende nas igrejas aí, a terra de Israel, a campanha da terra? E eu estou achando que essa igreja catou a ideia de Naamã e sacou a terrinha. Era isso. Então por isso eu vou levar a terra. Vocês entenderam? Só que tem outro detalhe também aí que ele fala aí no próximo versículo. Ele fala o seguinte: que ele teria que entrar lá na Síria, no templo de Rimon, porque o rei da Síria ia adorar. Ele, como um dos principais generais lá do exército, ele acompanhava o rei dele. E o rei ia se inclinar diante do Deus da Síria, e ele também falou assim: eu vou também ter que me inclinar, mas eu não quero me inclinar, mas eu vou ter, porque eu vou estar acompanhando ele. Em outras palavras, ele está falando isso no próximo texto aí. Mas eu quero que Deus me perdoe por isso, porque eu não quero me inclinar. Então já estava pedindo perdão por alguma coisa que ele já ia errar ali na frente. E aí o profeta fala assim: vai em paz. Quero deixar bem claro para você, não é porque ele pediu perdão que Deus ia permitir esse tipo de coisa. Você cultuar Deus, depois ir lá no templo do outro, e cultuar o outro, e cultuar Deus, e cultuar o outro, Deus vai me perdoar porque eu estou cultuando o outro. Não é porque o profeta falou vai em paz que Deus está concordando que você sirva 2 deuses, não. Deixa bem claro, estou explicando o texto em mínimo detalhe para você entender. Mas eu tenho certeza que o profeta falou para ele assim: vai em paz, porque Deus vai fazer tanta coisa na tua vida que você não vai querer adorar aquele Deus, não. Vai te incomodar. Você vai entrar naquele templo lá, você fica incomodado. Você vai arrumar desculpinha para não ir, porque você não vai mais pisar lá. Tanta incomodação que Deus vai colocar no teu coração que você. Então vai em paz. Estou deixando bem claro aqui, porque não é porque falou assim, não, vai em paz, mas não, o profeta concordou então que ele pode buscar 2 deuses. Não. Porque a palavra de Deus diz, o mandamento fala que não podia. E ponto final. E Deus não contraria a sua palavra, amém? Estou só explicando o texto. Isso aqui era só para curiosidade, só porque você não lê e você não entende. Então estou explicando para ficar bem claro para vocês. Vamos ficar de pé e vamos curar e retirar nossas lepras em nome de Jesus. Vamos retirar nossas lepras. Coloca aí, feche seus olhos, coloca diante de Deus aquele que está te contaminando você, aquele que está machucando você, aquele que está fazendo que você perca pedaços espirituais, sentimentais na sua vida em relação às coisas de Deus. Coloque para Deus agora a sua lepra
isso que te contamina, isso que te suja, coloca para o Senhor agora, coloca para o Senhor, e peça para que Deus venha banhar você com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo venha convencer você desse pecado, venha remover toda injustiça, tudo que você cometeu, que o sangue de Cristo caia sobre a sua vida agora, lavando, limpando você dessa lepra, que você seja mergulhado no sangue de Cristo agora nessa noite, 7 vezes, 7 é simbolismo de perfeição, porque Deus descansou no 7º dia, então que Deus mergulhe você agora na presença do sangue de Cristo Jesus na sua vida agora, seja mergulhado no sangue de Cristo Jesus, para que você seja limpo agora. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero colocar cada filho do Senhor aqui, cada filho nesta noite, eu peço em nome de Jesus, que toda lepra espiritual, tudo aquilo que tem roubado, Senhor Deus, deles estarem de forma digna na sua presença, deles estarem santos na sua presença, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem contaminado eles, que tem, Senhor Deus, acabado com a vida espiritual, arrancado pedaços espirituais deles, seja arrancado agora pelo Teu poder, seja limpa agora pelo sangue de Jesus Cristo agora, vai limpando agora e vai perdoando todos os pecados nossos nessa noite, Deus, em nome de, inclusive o meu, vai perdoando tudo, Pai, vai arrancando aquilo que está nos atrapalhando, que está trazendo impureza no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso espírito, vai arrancando tudo agora, Pai, no nome de Jesus, vai removendo todo tipo de pecado, todo pecado em pensamentos, em palavras, em atitudes, ó Deus, vai arrancando tudo, em comportamento, Senhor, Pai, tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós pegamos, tudo aquilo que nós olhamos, vai tirando esse pecado, Pai, que entra pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelo nosso pegar, pelo nosso caminhar, aonde nós pisamos, ó Pai, e nos contaminamos também, Senhor, lugares que pisamos e nos contaminamos, arranca isso de nós também, tira isso de nós, tira essa imundícia, Senhor, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós vemos na internet, aquilo que nós vemos na rua, Senhor, arranca isso de nós, que está arrancando, que está nos matando espiritualmente, tira isso de nós, tira essa, Deus, essa lepra, Pai, espiritual, que está impregnada em nós, e tem nos roubado da Tua presença, tem nos retirado da Tua presença, Senhor, arranca isso agora, em nome do Pai, arranca isso agora em nome de Jesus Cristo, arranca isso agora pelo poder do Espírito Santo, arranca agora, Pai, e limpa-nos por completo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E a igreja diz, nós estamos de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus.